Saudações, seladeiros! Sejam muito bem-vindos! Se você é novo por aqui, larga de ser tímido, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo e já deixa o like nesse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante para você e te mandar mais conteúdo nosso para você dominar a química de vez. Bom, pessoal, nós estamos na sequência estudando ligações químicas e hoje é a nossa última aula sobre isso, onde nós falaremos sobre as ligações metálicas. Mas antes, vamos só recapitular qual parâmetro a gente está utilizando para ajudar nessa classificação de ligações, e eu tenho falado bastante sobre essas duas propriedades nas últimas aulas, que são propriedades periódicas, raio atômico e afinidade eletrônica. Então, recapitulando, quando nós temos átomos com raios grandes e baixa afinidade eletrônica interagindo com um outro átomo que tenha raio pequeno e alta afinidade eletrônica, esses átomos, consequentemente, são classificados como metais e ametais, e por conta disso nós temos ligações iônicas. Agora, se os dois átomos que estiverem interagindo forem de raios bem pequenos e afinidade eletrônica elevada, significa que esses dois átomos, consequentemente, são classificados como ametais. E aí a gente tem ligações do tipo covalente. E por último, o que ficou faltando? Bom, e se os dois átomos eles forem muito grandes e com afinidade eletrônica baixíssima? Isso aqui, cara, é a ligação mais preguiçosa que existe, que são os metais. Então, os metais eles são muito grandes e têm baixa afinidade eletrônica. Portanto, significa que eles possuem núcleo fraco em termos de atração eletrônica, disponibilizando os elétrons para quem quer que queira, e também que eles possuem muitas camadas. Quanto mais embaixo ali, maior a quantidade de camadas. Então eles têm muitas camadas, poucos prótons, taranã, o que vai acontecer? Eles deixam esses elétrons livres. E aí a gente tem uma característica muito interessante na ligação metálica que ficou conhecida como a teoria do mar de elétrons. E olha só, na ligação metálica, todos os elétrons envolvidos, todos os átomos envolvidos, eles são muito grandes, pouco eletronegativos, o que significa que eles vão deixar esses elétrons livres e dispersos. Então, isso que a gente chama de mar de elétrons, essa teoria diz que esses átomos eles estão com os seus núcleos extremamente alinhados, como se fossem cátions mesmo. E com esses núcleos alinhados, os elétrons de todos os átomos eles conseguem ser compartilhados de maneira fluida com todo mundo. Então, é como se fosse uma grande festa e todo mundo estivesse compartilhando suas coisas ali, levando comida e tal. E não tem essa de esse é o meu lanchinho e esse é o seu lanchinho, toma aí, pode comer, fique à vontade. Então, seguinte, por conta disso, os metais eles têm características que são muito importantes da gente pontuar aqui. Primeiro, apesar disso que eu falei, de ser a ligação mais preguiçosa, essas ligações são interações muito fortes, justamente pela estabilidade que se dá ao átomo quando ele realiza esse tipo de ligação. Por serem ligações fortes, os metais eles têm pontos de fusão e ebulição bem elevados, por isso são sólidos na temperatura ambiente, nas condições normais de temperatura e pressão. Uma outra coisa, os elétrons estão extremamente dispersos, e os átomos metálicos eles têm uma característica interessante que é o potencial de oxidação muito elevado, o que significa que eles têm uma facilidade extrema de perder elétrons. E eles vão perder esses elétrons, principalmente se eles entrarem em contato com oxigênio, por exemplo, que aí é o fenômeno da oxidação de um metal. É o metal entrando em contato com o oxigênio e perdendo o elétron para ele, a oxidação do metal. E outra coisa interessante também seria o contato de alguns desses metais com a água, como é o caso dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Você já deve ter visto, mas o sódio, por exemplo, tem alguns vídeos na internet, quando se coloca um pedaço de sódio na água, a reação é tão violenta que causa uma explosão. Isso acontece justamente porque os átomos de sódio têm uma facilidade extrema de oxidar, de liberar elétrons, e aí a água funciona aí como agente oxidante, fazendo com que esse elétron seja liberado com uma facilidade absurdamente grande, desencadeando uma reação extremamente energética e exotérmica. Bom, outra coisa interessante é, por conta dessa facilidade de fluidez dos elétrons aí nesse retículo metálico, a gente chama isso de um retículo metálico, até porque essa estrutura é tridimensional também. Por conta dessa facilidade de fluidez dos elétrons, os metais são bons condutores elétricos. Bons condutores elétricos. Porque os elétrons eles fluem
e transitam entre esses núcleos com uma facilidade muito elevada. Então, essa é uma propriedade metálica muito importante da gente pontuar. Segundo, os núcleos estão bem distantes entre si, então eles vibram também com uma facilidade muito elevada. Por conta disso, metais são bons condutores térmicos também. Uma outra coisinha, por conta desses espaços entre os núcleos, quando a gente dá uma martelada no metal, a tendência é ele amassar, justamente porque esses núcleos têm bastante espaço entre eles para poder fazer esse achatamento, sem que se encontre, sem que haja uma repulsão, como acontece lá nos sólidos iônicos. Então, os sólidos iônicos, quando a gente dá uma martelada, eles quebram, porque um íon de carga semelhante vai encontrar com o outro. Agora, no caso dos metais, não, eles amassam porque tem muito espaço entre um núcleo e outro. Então, quando a gente comprime eles vão ter essa maleabilidade, que é uma outra propriedade bem importante dos metais. E relacionada a isso também está a ductibilidade, que é a capacidade da gente criar fios bem fininhos com os metais. Essa fluidez dos átomos, né, essa capacidade de compressão deles também torna facilmente essa produção de fios metálicos. Bom, o fato dos elétrons estarem livres e bem tranquilos ali, fluidos, garante também que quando um metal recebe energia e transfere essa energia luminosa, isso aconteça com uma intensidade elevada. Então, esses elétrons ali podem dar saltos quânticos com muito mais facilidade, e aí, por conta disso, os metais brilham bastante e ficam incandescentes também quando aquecidos. Então, essas propriedades todas estão relacionadas com a maneira na qual esses átomos ficam organizados, a maneira que a gente encontra esses átomos metálicos quando ligados uns aos outros. E aí tem aqui uma representação do que seria um retículo metálico, que é parecido com o retículo cristalino, né, lá dos íons. Só que aqui a gente tem átomos iguais. Todos os átomos aqui são do mesmo metal. E assim eles se organizam. Quando a gente encontra um metal na natureza, provavelmente ele está envolto de uma camada de um óxido desse metal. Justamente porque os metais são reativos, o oxigênio também, um entra em contato com o outro, então a oxidação do metal é muito favorecida ali. Beleza? Então, gente, fechamos por aqui o nosso estudo de ligações químicas. Eu espero que você também possa acompanhar os outros vídeos, as outras aulas, justamente para conseguir pegar essa sequência e dominar essa ideia de ligações. Beleza? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que a gente se encontra na próxima aula. Valeu, até a próxima. Fui!